Marcos André, eu sei que você foi jogador e aqui cada um tem uma opinião. Você sempre defende a garotada. E eu, jamais, eu quero que falam, vai acabar com a carreira do menino. Mas, Vamp, não dá para um jogador que virou profissional do Flamengo sentir tanta pressão assim. Ele não acerta um lance, Vamp. Ele perde todas as bolas na defesa. Além do gol que ele entregou, ele quase entregou uma outra jogada. E ele fez de novo. Aí dizem, vai queimar o garoto. O pior pra mim é o treinador que dispensou o Fabrício Bruno. Tá aí na seleção brasileira. Por que não podia ser reserva do Flamengo? Mas não. Aí vende pra ter João Vitor sem preparo nenhum numa reta final de brasileiro, Vamp. É na boa. Eu falo com todo o coração. Não pode. Não pode um jogador que cresceu no Flamengo tremer tanto pra jogar pelo clube, Marcos André. Ô Tico, a gente faz aqui o bate-pronto aí de meio-dia às 14 horas. E o nosso companheiro aqui de bancada, o Mauro César Pereira, que a gente tem que tirar o chapéu pra ele, porque ele sempre falou disso, do Felipe Luiz levar ele e o outro é o Iago, que é também, né? Cleiton. Tem o Iago, que é tudo da seleção sub-20. O Iago e o João Vitor são da seleção sub-20, a dupla titular da seleção sub-20. E o Mauro sempre falou assim, por que quando o jogo não tá mais fácil, que o Flamengo tá ganhando de 2, 3, bota eles pra ir pegando experiência. Bota eles pra ir jogando, pra pegar bagagem. Né? O Felipe Luiz já foi treinador deles 3, na base do Flamengo. E quando o Fabrício Bruno vai embora, o Mauro sempre falou isso aqui no programa. Aí ele tem a oportunidade de jogar contra o Bahia, né? Ele falha, né? Foi o Cleiton. O Cleiton já é o outro. E ele falhou também em outro jogo, né? E João Vitor contra o Sport. Contra o Sport agora. Que eu acho até que o Ayrton Lucas começou a fazer a cagada, foi o Ayrton Lucas. Atravessou, deu um canudo pro outro lado, o Emerson Royal já não tá bem, ele já vai tentar ajudar o Emerson Royal, e daqui dali o Pablo vai e faz 1-0. É ter muita paciência. Eu também não entendi, na época, porque um jogador de seleção brasileira que era convocado, não é porque ele saiu, ele não foi convocado no Cruzeiro, não. Ele já é convocado no Flamengo. Fabrício Bruno. Abri mão do Fabrício Bruno do nada. Tive uma conversa com ele, falei que ele ia ser o 3º ou 4º zagueiro, e ter a opção do Danilo, que é mais velho. Você tem o Fabrício Bruno, que é mais novo, e quando ele é convocado para a seleção, ele vai com a camisa do Flamengo enfrentar a Inglaterra em Wembley e a Espanha em Madrid, e aonde ele foi, para mim, o melhor jogador em campo, junto com o Endrick. O Endrick faz gol nesses 2 jogos, e o Fabrício Bruno tem uma atuação impecável, rápido, tirando tudo, nada, e daqui a pouco abriu mão dele. Ele vai para o Cruzeiro. Tá lá, ainda continua sendo convocado, aonde todos os zagueiros do Flamengo, que são titular, o Léo Ortiz teve uma convocação só, o Léo Pereira não foi chamado, o próprio Danilo tá indo agora, mas o Fabrício Bruno, ele continua indo para a seleção, apesar da falha que ele deu contra o Japão. Mas você tem 2 jogadores de base que podiam estar frequentando o time mais tempo, tendo oportunidade, que não são 2 jogadores qualquer. Se o Flamengo botar à venda, pode ter certeza que vai ter time na Europa querendo comprar esses 2 jogadores do Sub-20. Não é pelo que fez no profissional, é pelo que fez na base e o que se conquistou. Foram campeão mundiais, campeão mundial Sub-20, fazendo a final contra o time da Olympiacos, né? Sim, Olympiacos. Então, quer dizer, jogou agora contra o Barcelona. Então, acho que isso aí o modo tá certo mesmo. Você vai lançando e dando oportunidade. Para no momento desse, que tá sem ninguém, já tá com uma bagagem maior, uma experiência maior. Porque eu não acredito que, o cara que ele tá ali na base, os 3, jogam aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial que tem, com a camisa do Flamengo. Então, viagem de avião, hotel bom, não vai me torcida do Flamengo em tudo quanto é lugar. Pode ter jogado mal de novo, mas eu não acredito que tenha tremido, não. Tremer, não. Eu não vi o jogo, eu estava fazendo o jogo do Santos. Pode ter tremido, ansiedade e tudo, mas tremer não. Acho que acredito que não. Porque já é acostumado a vestir a camisa do Flamengo. O Lino, pra mim, tá assustado. Ô, Vampeta, com todo respeito. O Lino, pra mim, tá assustado. Vampeta,
Vampeta. Oi, Bibiga. Vampeta, com todo respeito, eu tava aqui no Maracanã, assisti em loco. O menino não tremeu, não. Ele praticamente foi abduzido em campo. Ele tava desesperado. Ele não tinha condição de jogar e o time sentiu isso. Por isso que eu tô dizendo desde o começo. Se o técnico sente o pulso do jogo, o termômetro da partida e vê o quanto que, infelizmente, eu torço para que ele seja muito bem sucedido, mas talvez não tivesse pronto, maduro, por uma série de fatores, inclusive esse que você citou, Vampeta, de o Flamengo ter ganhado de 7 do Juventude, ter ganho 5 do Sport, ter ganho de não sei quanto, um monte de goleada, e essa molecada que precisava ser testada não foi testada, foi colocada no momento crucial, na reta final do Campeonato Brasileiro, em um time que tem muitas estrelas que não estão conseguindo também dar essa proteção, essa salvaguarda, porque uma coisa é você jogar do lado de um lateral direito de tarimba, de qualidade, de quilometragem, jogar do lado do Emerson Royal é difícil, é complicado. Eu vi hoje aqui no Maracanã, o único cara que conversou com o João Vitor foi o Léo Pereira, tipo, calma menino, vai devagar, não se queima. E o Pulgar não conversou, mas tentou preencher os espaços do João Vitor. E cá entre nós, tem que acabar com essa babaquice, pilhado, de que só saída de bola tocando, saída construída. Porra, dá um bico lá pra frente. Era assim antigamente, qual a dificuldade de fazer isso de novo? Tá lembrando muito os erros grotescos do Fernando Diniz. Esse negócio de não aceitar dar chutão. Quantos gols o Flamengo já entregou? Há vários. Como hoje, foi uma atrapalhada completa, né? Numa recuada ridícula, o Rossi tentando consertar para proteger o menino, faz uma cagada homérica. Então, ô Vampeta, hoje aqui no Maracanã, o que eu vi foi o seguinte: João Vitor pode ser um grande zagueiro, até mesmo, quem sabe, no futuro da seleção brasileira, de um time internacional, mas não está lapidado, não está pronto para ser titular do Flamengo. Ainda mais na reta final, em que a torcida quer os 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. E outra, Viga, talvez não seja jogador também de Flamengo. A gente não sabe. É uma incógnita. O que a gente sabe é que o Fabrício Bruno era jogador de Flamengo. Fabrício Bruno era jogador de Flamengo. Aí o Flamengo dispensa. Aí o Flamengo dispensa um zagueiro pra depois ter um garoto que a gente nem sabe se tem nível pra ser zagueiro do Flamengo. Ele tava desesperado hoje em campo. Era visível. Era de dar pena o nervosismo do garoto. Agora, se for pra gente ficar sempre fazendo o mesmo discurso que todo mundo faz, coitado do menino, tem que dar chance, não dá pra cobrar. Claro que dá pra cobrar, porra! Ele é jogador do Flamengo. Ele é jogador profissional do Flamengo. Tem que se acostumar a ser cobrado. Me desculpa. E outra, Samuel Lino e Saul, a paciência da torcida tá acabando. Não estão mostrando sangue, não arriscam jogada. Gente, juro, aquele negocinho de ficar tocando para um lado num joguinho covarde é de irritar. É de irritar. E foram pedidos pelo Felipe Luiz, hein? Samuel Lino, Saul e Emerson Royal. Os 3 não estão rendendo nada no Flamengo. Os 3 foram pedidos pelo Felipe Luiz. E o Fabrício Bruno, que faz tanta falta hoje no Flamengo, Bruno Prado e Fábio Piperno, foi dispensado pelo Felipe Luiz. Então isso são falhas do Felipe Luiz. Eu quero que ele caia? Não. Eu quero que ele seja demitido? Não. Mas estão começando a aparecer erros grotescos que podem colocar em risco toda a temporada do Flamengo. Bruno e Piperno. Sobre o Fabrício Bruno, é uma questão que envolve também o jogador, né? O Fabrício perdeu a posição para o Léo Ortiz, para o Léo Pereira. Era mais para o Léo Ortiz, o Léo Pereira já estava jogando, né? Com o Tite era Fabrício e Léo Pereira. Assim que assumiu o Felipe, ele trocou o Fabrício pelo Léo Ortiz, que era o reserva imediato da zaga, e o Tite usou como volante algumas vezes, até porque o De La Cruz machuca, Pulgar foi para a Copa América, o De La Cruz também foi para a Copa América, então a situação era essa. E o Léo Ortiz vira titular pelo estilo de jogo que o Felipe queria. Ele quer jogar zagueiros mais técnicos. Fabrício é de força, rápido. E o Vamp falava aqui, é verdade, Fabrício não é tão ruim com a bola no pé, que parece que assim, o Fabrício não sabe jogar com a bola no pé, ele sabe.
O Léo Ortiz é mais refinado, mais técnico. O Fabrício tem uma força e uma velocidade que os outros não têm. Aí compensa cada um. E o Felipe, ele optou por zagueiros mais técnicos. E aí ele vai buscar o Danilo, que também é mais técnico, só que já está mais velho, mais veterano. Que saíram 2, na verdade, né? O Flamengo, ano passado, ele tinha 4 zagueiros mais experientes. Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Saíram Fabrício Bruno e Davi Luiz e chegou o Danilo. A situação do Fabrício é assim, eu entendo muito ele querer sair, porque o Fabrício Bruno, ele quer jogar a Copa do Mundo, ele já era convocado, como o Vamp lembrou, e tem boa chance de jogar. E aí veio o Cruzeiro, oferecendo 7 milhões de euros, e o cara quis ir embora. E para ele, eu acho que foi o correto. Acho que o Fabrício Bruno fez o certo. Se ele está hoje no Flamengo no banco, apesar do Danilo estar sendo convocado, mas o Danilo é outra história, que é um cara com um histórico aí de seleção grande. Fabrício não tem esse histórico. Então o Fabrício é um cara que só estaria convocado jogando e bem. Então para ele a transferência para o Cruzeiro foi fantástica. E o Cruzeiro pagou 7 milhões de euros, mas falta um quarto zagueiro. Isso é uma questão mesmo. O Felipe, no ano, ele confiou em 3 zagueiros só. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Ele, em nenhum momento, ele mostrou confiança nos garotos. E perder 2 zagueiros é bem comum. Ainda mais aqui que tem data FIFA junto com o jogo. Mas é bem normal, um suspenso ou um machucado. Isso é bem normal. E no momento que ele perde o Léo Ortiz por alguns jogos, ele ficou no limite. E aí, quando perdeu o Danilo para a data FIFA, para a seleção, ele teve que botar o garoto. Isso foi uma falha, de não usar mais os garotos ou trazer um quarto zagueiro. Os garotos não estão prontos, traz mais um. Isso faltou. Não dá para você levar um ano inteiro só com 3 zagueiros. No nosso calendário aqui, é impossível você ter 3 zagueiros o ano inteiro. Eu também acho, e para ser muito honesto, eu também entendo que tem choradeira demais. Não perdeu um jogo hoje, um clássico, jogou mal o primeiro tempo, mas aí que tá o negócio. Os garotos não foram tão bem, é verdade, mas o segundo gol do Fluminense sai por conta de uma falha grotesca do Rossi. Errou, né? Podia ter dado um chutão, ele errou. O Lino, a gente já falou aqui, acho que foi um jogador super estimado. E aí não sabe, culpa do técnico, o fato do jogador ter sido super estimado, perdeu o Pedro. Então também, muitos jogadores estavam aí ontem, enfim, disputando jogos aí por data FIFA. Então, o jogo de hoje é um jogo para ser encarado de uma outra forma. Não é uma derrota, claro que ninguém quer perder, mas não era uma derrota, assim, totalmente inesperada por conta desse monte aí de circunstâncias. Palmeiras também empatou com o Vitória, porque além de ter jogado mal, tem alguns jogadores em má fase, e são 2 elencos muito exigidos, inclusive do ponto de vista mental nesse final de temporada. Há um fato de que os 2 times tem um monte de jogador vários jogadores que entraram em campo ontem. Repito, a gente não pode normalizar esse tipo de situação. Cobrar o cara que jogou na terça, cobrar esse cara na quarta-feira como se fosse um jogo normal. Quando a gente está esgotado fisicamente, a gente trabalha no nosso limite máximo? É óbvio que não. Mas o cara veio num avião confortável. É uma outra história, ele esteve em campo ontem. Se o cara esteve em campo ontem e tem que jogar 24, 30 horas depois, como é que o cara vai dar o máximo que ele pode? Então, esses 2 jogos têm que ser encarados com alguma reserva. Eu entendo que os 2 times não estão nos seus melhores momentos, mas não é por falta de garra, não é por sacanagem de jogador, não é porque o técnico ficou burro de uma hora para outra. Até acho que os 2 técnicos estão tomando algumas decisões que elas podem ser criticadas. No caso do Palmeiras, pelo menos, eu entendo que assim, acho que o Abel está liderando um complô contra a saúde de alguns palmeirenses quando ele escala o Felipe Anderson. Ok, mas não é tudo culpa dele, não é tudo culpa da suposta falta de garra de jogador. É porque os caras chegaram ao limite físico e mental. Piperno! Sim! Piperno, você tá me escutando, né? Me dá o celular aqui. Agora eu vou te chamar pra ser assessor de imprensa do Felipe Luiz, então. Porque esse seu discursinho geladeira tá igualzinho o discurso do Felipe Luiz na coletiva. O cara tá na final de Libertadores, é líder do Brasileiro e virou burro. Tá com 2 orelhonas aqui de burro. Porra do jogo. Ninguém tá me falando.
E ele teve a coragem de dizer: Eu mandei pra ele assim. ânimo e atitude não faltaram. Os jogadores estavam correndo, estavam fazendo tudo o que eu pedi. Se você pediu pro Flamengo jogar o primeiro tempo como ele jogou hoje, aí pede pra sair do clube, Felipe Luiz. Se você pediu pro Flamengo jogar a bosta de futebol que jogou no primeiro tempo, aí, meu amigo, não dá pra conversar. Pelo menos eu esperava que você assumisse. Mais um primeiro tempo ridículo. Mais um primeiro tempo sem correr. Eu vi. Eu tô no estádio. Eu vi um Saul em câmera lenta. Eu vi um Samuel Lino sem arriscar nada. Eu vi um João Vitor tremendo, sem conseguir jogar. Eu vi um Flamengo entregue no primeiro tempo. Então esse discursinho do Felipe Luiz não vai me pegar.